poder fazer uma discussão sobre as escolhas do SUS, a gente tem que trabalhar com a noção de que aí tem uma disputa, porque já que são escolhas, é porque tem escolhas e escolhas. Então há disputas no cenário da saúde. E essa é a minha ideia, inclusive, da minha palestra, não é? Tentar mapear algumas disputas que eu acho nuclear para se fazer escolhas dentro das minhas perspectivas do que o SUS tem que pautar. A primeira grande questão é o que eu chamo de um SUS-utopia que deve ser concretizado. O que é esse SUS-utopia? É o fato de construir um campo de política de saúde nesse país, aonde a aposta na vida de qualquer um vale a pena. Nós temos uma história de centenas de anos em que não é bem assim, né? A vida é discriminada entre os grupos. Então acho que essa é uma questão central. Há que se fazer uma escolha. A vida de qualquer um vale a pena ou a vida das pessoas não são iguais para valer a pena. Acho que uma outra grande questão também para se fazer escolha é compreender uma outra tensão que tem aí dentro, que é a chamada lógica do público e do privado na organização das políticas sociais nesse país, não é? E que na realidade eu acho que tem uma tensão cravada aí no meio, que é uma tensão em que mexe numa escolha fundamental. O campo da saúde é um campo que maneja um bem social que é considerado um patrimônio do país e, portanto, um direito de qualquer um, ou o campo da saúde maneja um bem de mercado. Essa é uma escolha, porque se você faz a opção pelo bem de mercado, justifica-se então que você privatize absolutamente tudo, porque você vai estar pautado pela dinâmica do mercado, não é? Acho que uma outra grande questão que está nessa tensão das escolhas é em relação à própria produção da saúde, né? A ideia de que a produção da saúde ela nos coloca também diante de uma tensão. Ela é um lugar onde você maneja produções de vida cada vez mais singulares, mais diferentes, ou você maneja controles sobre o outro, no qual o outro vai ter que ter uma vida protocolada, não é? Então acho que essa é uma tensão que está cravada nesse debate do SUS e que eu chamo de uma tensão entre o fenômeno da medicalização da própria vida cotidiana dentro da sociedade, né? E acho que essa é uma outra questão central. E por último, no entendimento rápido, acho que a gente tem que entender que tem uma outra tensão dentro desse campo do SUS que faz referência à construção das próprias máquinas organizacionais onde essa política ocorre. Por exemplo, a máquina do Estado, não é? Do Estado, estou dizendo do estatal, do público. Essa máquina que tem um desenho republicano no Brasil, ela é disputadíssima, não é? Porque há fortes interesses que querem que essa máquina sirva a interesses particulares e há forças sociais que querem que essa máquina represente um consenso do ponto de vista de não descriminalização dos grupos, privilegiando uns e eliminando outros. E o que a gente tem visto é que a máquina republicana brasileira, ela não tem conseguido resolver essa questão. Ela não é uma máquina transparente, não é uma máquina democrática, não é uma máquina submetida a controle externo. Então, nós temos que fazer uma escolha, não é? Que é construir novos lugares públicos, novos coletivos sociais que atravessem essa máquina, democratizando esses espaços e abrindo esse processo para a penetração de vários interesses que estão excluídos dessa máquina republicana. Acho que essa tensão também está na escolha do SUS. E como fazer isso? Bom, eu acho que isso, na realidade, elas, mesmo eu usando a palavra utopia, eu falando dessa tensão, eu diria que
nas nossas experiências desses mais de 20 anos construindo o SUS do país, nós já tivemos e continuamos tendo várias experiências que acumulam nessa direção. Eu diria que a gente viveu 8 anos da experiência do município de Santos fazendo isso. Né? Para terminar, qual que é a importância do Congresso e o que você espera que saia daqui? Eu acho que tem uma questão muito importante nesse Congresso, a Associação Paulista de Saúde Pública, junto com algumas poucas entidades aí no Brasil, tipo SEBS, Abrasco, são entidades que têm criado fóruns, encontros, congressos, mobilizando, né, uma quantidade enorme de trabalhadores, de usuários, inclusive, para fazer uma discussão clara dessas questões, né? E isso tem um significado importante, que é diferente desses encontros de entidades profissionais, né? Porque ela, na realidade, tem uma pauta que é uma pauta muito mais ampliada do ponto de vista da discussão do sentido das políticas sociais, em específico da saúde, no Brasil hoje. Eu vejo a Associação Paulista hoje como uma entidade fundamental nesse momento que a gente passa, e me alegra muito estar vivendo o 12º Congresso da Associação Paulista de Saúde Pública, nesse momento em que a gente pode estar discutindo coisas tão difíceis como essas.